Então vamos lá? Bom, tem tido algumas notícias muito interessantes aí sobre a Zamp, uma empresa que é dona no Brasil da marca Burger King, e ela acabou de adquirir também a marca Starbucks aqui no nosso país. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre a Zamp, entender se ela está em um bom momento ou não. A primeira coisa que eu vou fazer é começar por essas notícias aí que tem movimentado o mercado, né, que tem dito que vale a pena investir nela ou não. O que está acontecendo? Por que de repente essa empresa que está na bolsa há muito tempo entrou no alvo de alguns investidores? Por que eles estão tão interessados nela? Bom, tem algumas notícias legais que saíram aí. Então aqui, dona do Burger King compra a operação da Starbucks no Brasil. Então a Zamp, que é administradora do BK e do Popeyes também no Brasil, ela acordou o pagamento de 120 milhões para aquisição da rede de cafeterias. Lembrando que o Starbucks estava perto de sair no Brasil porque a empresa que operava a Starbucks, ela decretou basicamente falência, ela não conseguiu, né, manter a empresa no Brasil. A empresa que era dona dela era a empresa chamada South Rock. Aqui você consegue ver o site da South Rock. É uma empresa que administrava não só o Starbucks, como várias outras redes. Então essa crise mais recente, né, uma diminuição no consumo, etc., complicou para algumas empresas, mas aqui a gente consegue ver as marcas que eles tinham, olha. Então eles tinham o Starbucks e o TGI Fridays, né, que é uma loja basicamente que só existe em aeroportos, tá? Quando você olha ali a empresa, ela basicamente operava esse TGI Fridays somente nos aeroportos. Não é uma rede muito legal, não é muito conhecida no Brasil, não conseguiu emplacar muito bem, era muito mais um consumo de conveniência ali. E aí, o que acontece? A marca TGI Fridays, ok, ela não é lá uma marca muito interessante, mas a marca Starbucks é uma marca super popular no Brasil, no eixo Rio-São Paulo ali, onde ela tem as lojas dela, é uma empresa popular, ela aparece muito em filme, então ela tem um marketing legal e as lojas estão sempre cheias, né, quando a gente vai olhar ali. Então é muito mais um processo de que a empresa não soube administrar muito bem o negócio. Isso acontece, as empresas americanas tentam operar no Brasil e descobrem que o Brasil não é para amadores, né? A gente tem uma taxa de juros que oscila demais, a gente tem um dólar que oscila demais, é muito complicado para essas empresas que mantêm parte dos insumos pagos em dólar. Então tem um determinado nível de complexidade. E a gente é um país que passa por crises muito mais constantemente. Lá em 2020, primeira pancada, depois mais uma pancada, as empresas acabaram tendo problemas. Então a South Rock divulgou ali que não estava aguentando e que ia fechar no Brasil. Algumas empresas, óbvio, né, têm interesse em pegar isso ali para administrar, empresas que conseguem sobreviver no mercado brasileiro. Então agora essa oferta de 120 milhões para ficar com essa operação foi feita, só que ela ainda depende de determinadas condições. Dentre essas condições aí, a autorização judicial no âmbito da recuperação aí da South Rock. Por quê? Porque a South Rock não pode simplesmente tirar ali aquilo que é o patrimônio da empresa, né, e transferir para uma outra empresa aquele patrimônio que vale alguma coisa, que tem valor, e deixar sua massa falida para trás. Por quê? Porque tem credores, tem um monte de coisa. Então tem essa questão que tem que ser aprovada ainda pelos credores e por um grupo ali, vai ser um pouco mais complicado, e também precisa da aprovação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para firmar um contrato definitivo aí que permita a Zamp ficar com a operação da Starbucks no Brasil. E aí a Zamp já se posicionou, mesmo referente a essa crise toda, que independente de qualquer coisa, ela tem interesse, né? Porque são 140 lojas da marca aqui no Brasil. Ela já falou que, dada a situação da recuperação judicial da operadora, ela vai comprar os ativos independente de ser um processo competitivo, independente de ser proposta fechada. Ela diz que vai igualar as ofertas que forem apresentadas por terceiros aí para ficar com a empresa. A companhia terá direito a ser indenizada caso não seja vencedora do processo competitivo, afirmou a Zamp aí. E aí a Zamp já acertou aí um acordo com a Starbucks Corporation quanto aos termos e condições dos principais contratos para a exploração da marca e desenvolvimento das operações da Starbucks no Brasil. Então, lá fora, ela já está fechada com a marca que é dona, falta que agora conseguir essas lojas, mas ainda que ela não conseguisse, vamos supor que em uma eventualidade, se ela quisesse fechar diretamente com a empresa americana e abrir outras lojas, ela poderia, né? E nada impede ela de alugar os mesmos pontos comerciais. Então, acaba que ela travou aqui de um jeito que ela vai acabar ficando com essa operação. Pelo menos é isso que indica, a não ser que alguma coisa muito extraordinária aconteça. E aí, muita gente começou a pensar, poxa, essa Zamp, ela não pertence, Raul, àquele grupo Mubadala? E aí você vai falar assim, o que é o Mubadala, né? Então, eu vou pegar aqui para você. A Mubadala, que é uma empresa de investimentos, aí eles têm alguns fundos de investimentos. Você poderia comparar eles a uma BlackRock ou alguma coisa nesse sentido, e você consegue ver algumas empresas que eles têm aqui operações, né? Aqui acessando o Mubadala, você consegue encontrar algumas coisas que eles têm, né? Então, um portfólio multibilionário, é muito dinheiro que eles têm investidos,
e eles têm operações em quase todos os países. Então, quando você vem aqui no site deles, olha só, aqui mostra os lugares, os países, né, onde eles têm algum nível de operação, e você consegue ver o que eles têm, ó. Então, serviço para os consumidores, serviços de energia. Então aqui olha só, Walmart, Z-Room, CGD Pharma, né, GT Express, Rubo, várias empresas aqui. Você consegue ver no setor de serviços, eles têm a tal da Trucker. Você consegue ver no setor de energia, poxa, eles têm um monte de empresa também. Nova Chemicals, né, Mubadala Energy. Então no setor de finanças, putz, mais um monte de empresas, né? Setor de healthcare, mais um monte de empresas. É isso, é um fundo gigantesco com dinheiro infinito, um fundo árabe gigantesco com dinheiro infinito. E eles têm feito investimentos muito grandes. E você já deve ter ouvido falar do Mubadala em uma outra situação, na história da criação da Bolsa do Rio de Janeiro, né? Bolsa do Rio de Janeiro, Mubadala. Quando você ouve falar, eles estão participando ali também da criação dessa nova Bolsa de Valores, que vai ser inaugurada em 2025. Então, nova Bolsa de Valores do Rio vai ser inaugurada em 2025. A gente já tem aqui, sabendo, né, como o Mubadala Capital, que é esse fundo de Abu Dhabi, ele está diretamente ligado a essa estruturação da Bolsa do Rio de Janeiro. O que a gente pode esperar disso? Talvez, quem sabe, a Zamp seja uma das primeiras empresas a fazer um IPO, né, na nova Bolsa de Valores? Pode ser. Eles estão captando dinheiro agora, na B3 mesmo, captando mais um recurso, vão abrir para captar mais recursos e estão tentando assumir essa operação aqui no Brasil dessas outras companhias. Beleza, isso aqui foi o que gerou o burburinho, sei lá o que, Burger King tá crescendo, a Starbucks vai sair do Brasil, não vai, o que tá acontecendo? Isso aqui tudo colocou a Zamp em perspectiva. Poxa, você olha o fundo Mubadala, controla a Zamp, tá mexendo com a criação da nova Bolsa de Valores. A empresa tem se reestruturado, a empresa tá procurando fazer novos investimentos no Brasil. Tá todos os astros alinhados para dizer o seguinte: esses árabes nunca perderam dinheiro, eu vou investir junto com eles, não vou perder dinheiro também. Vamos conversar um pouco mais sobriamente sobre isso agora? Tiramos aqui o chapéu das notícias, do noticiário ali dos jornais, vamos conversar sobre a operação mesmo da empresa chamada Zamp, a Zamp 3 aqui no Brasil. Esses são os números da Zamp 3 atualmente. O que a gente vai perceber de início? A cotação da empresa está em R$ 3,38, vou até colocar um coraçãozinho nela para ir acompanhando ela nos próximos dias. Então, a cotação da Zamp 3 está em R$ 3,38, né? O PL dela negativo, menos 6,91. O que significa isso, né? Se o preço da ação dividido pelo lucro por ação, ele é negativo, significa que a empresa não está tendo lucro. Não paga dividend yield, então NA. PVP 0,7, o que está dizendo esse número para você? Que a cada R$1 que a empresa tem em patrimônio, está valendo só 70 centavos pelo mercado. Você está comprando R$1 por 70 centavos em patrimônio. Em uma empresa lucrativa, isso seria um excelente indicador. Significaria que você está levando a empresa de graça, pode-se dizer isso, né? Já que você gastaria muito mais dinheiro para montar ela do zero. Numa empresa que tem prejuízo, não, porque o prejuízo vai consumir esse patrimônio ao longo dos anos. Então, a gente precisa observar isso aí. ROI negativo, crescimento de receita nos últimos 5 anos, 6,80%, né? Não é lá um número muito interessante, margem bruta boa, né? Mas aí quando a gente vai para a margem líquida já não vira aquela coisa interessante. Dívida líquida pelo EBITDA, poxa, já não é aquela delicinha, né? 3,44, então assim, se ela pegasse todo o lucro operacional dela do ano inteiro, ela demoraria 3 anos para quitar as dívidas, tá com uma coisa complicada. Se ela conseguir fazer esse novo follow-on, captar dinheiro agora, deve diminuir esse nível de endividamento, né? Ela tem aqui de ativos 4 bilhões 590 milhões de reais. A dívida líquida de 1 bilhão 717 milhões, então é isso aí. O patrimônio líquido de 1,3 bilhão, não é nada muito expressivo, né? Tá aqui. Lucro bruto ela até tem, lucro líquido você vê que não, né? Olha que triste, né? No último ano, então, um prejuízo líquido de 97 milhões, né? Se você vai analisar ela nos últimos 5 anos, não tem histórico de dividendos, nos últimos 10 também não, né? Pagou dividendos ali, pagou dividendos 2 vezes, em 2018 e 2019, em 2020 em diante ela começou a ter algum tipo de crise. Aqui você vê, né, a participação, é uma Mubadala Capital, né? 58,19% que está controlando. Aqui você consegue ver também o balanço, né? Os números aqui, liquidez corrente, etc. Então tem aqui tudo aqui, o crescimento de receitas. Ela está vindo até bem, né? Antes, mas depois ela começou a ter alguns problemas aqui, bem estruturais. Mas você vê que sempre foi uma empresa meio complexa. Então, se você for analisar ela por todos os indicadores racionais, né, se você não estiver contando com a expectativa de alguma coisa, o que você vai perceber? Você vai perceber que, dada que a avaliação, o selinho dela é bomba, né? Por quê? Lucros consistentes, não tem, né? Dívida líquida por EBITDA, não tem. Não está no segmento perene, só tem tag along de 100%. Não é viável para Graham,
não é viável ali também para o Bazin, né? O preço justo para o Bazin seria de 46 centavos aí por ação, tá em R$ 3,38, então muito acima do valor que o Décio Bazin estaria disposto a pagar. O que significa isso, né? Significa que você não pode investir na empresa? Raul, eu quero, eu tô interessado, gosto demais das marcas, Starbucks, Burger King e tal, não tem nada de errado. Mas se você vai investir numa empresa dessa, é bom você ter noção do que você está fazendo. O que está dizendo aqui? Os indicadores mostram para você que a chance de você perder o seu capital ou dele se desvalorizar muito é grande. Se você for se expor, o que faz sentido? Ir lá, fazer uma avaliação, né? Igual a gente faz lá no diagrama do Cerrado da UVP, mostrar para vocês aqui. O que você faria? Vou colocar lá, vou cadastrar a empresa, vou definir uma nota para ela muito abaixo dessa nota padrão ali. Então, na hora de adicionar um ativo nacional, vou chegar lá, vou fazer o quê? ZAMP 3, beleza? Coloquei aqui quanto a quantidade de ações, pode colocar uma só aqui no começo para medir. Aí você vai responder lá as perguntas que você fez sobre a empresa. Lá na UVP a gente ensina, né, a fazer as suas perguntas de acordo com o seu método de avaliação. Mas, por exemplo, a empresa tem uma história de pagamento de dividendos? Sim e tal. Cada ponto positivo aqui vai somar um ponto para a empresa. Cada ponto negativo vai tirar um ponto da empresa. Se a empresa não tem muitos pontos positivos, o que vai acontecer? Ela vai ficar com a nota final bem menor e aí você vai investir nela ali, mas na hora de balancear a sua carteira, o sistema sempre vai te dizer, poxa, você colocou aqui, por exemplo, vou investir 10 mil. O sistema sempre vai considerar, talvez não faça sentido você colocar nessa empresa. Você tem aqui outros ativos na sua carteira que vão fazer mais sentido naquele momento do que necessariamente investir nessa empresa. Então, se você montar uma estrutura dessa, não tem problema você ter esse tipo de empresa na sua carteira, desde que seja uma exceção. O que não pode ser a regra. Empresas muito perigosas, empresas ali em processo de recuperação, em processo de reestruturação, por mais que você acredite, fala, poxa, Raul, tenho fé demais, eu conheço bem a operação da ZAMP, já vi o Mubadala Capital trabalhando em outros lugares, etc. Pode ser que você tenha uma ideia de que a empresa vai se recuperar bem. Beleza, mas não se arrisca demais, não se expõe, né, ali ao risco da ruína, tá? Agora, Raul, gostei, bacana, né? Uma avaliação sóbria, quero aprender a fazer esse tipo de avaliação, quero entender como que eu me aprofundo nisso, porque você sabe que isso aqui é um videozinho de YouTube, não dá pra gente se aprofundar do jeito que deveria, uma empresa precisa de muito mais coisa para você decidir investir ou não. Se você quiser aprender a investir mesmo, da maneira correta, né? Escolher bons ativos para sua carteira, o que eu vou te indicar? Que você entre aí, ó, uvp.com.br, clique, faça sua análise de perfil, pode clicar aqui, preenche para mim essas perguntinhas que a gente faz aqui, um especialista vai te chamar no final e vai te dizer, olha, a UVP é para você ou não é para você, não faz sentido nesse momento. Se fizer sentido para você, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo, te liberar essas ferramentas, liberar acesso à nossa plataforma de investimentos. A gente tem uma plataforma em parceria com o BTG Pactual, cara, coisa nossa ali, vários investimentos de renda fixa pagando muito bem, né? Quem é aluno nosso sabe, tem acesso a investimentos exclusivos ali, muito bacana. Então, se você quiser, entra aí, vai ser um prazer te ensinar a investir. E assim, lembrando, tá, o compromisso aqui da UVP que a gente tem há muito tempo. Entrou, não ficou satisfeito, eu devolvo 100% do seu dinheiro, tá? Eu só quero o seu dinheiro se funcionar para você a UVP. Não quero o seu dinheiro se não funcionar. Vou pedir aqui só uma desculpa, por quê? Eu tô viajando, não quero deixar vocês sem vídeo, né? São alguns dias que eu vou ficar aqui. E aí a gente não consegue chegar no mesmo nível de câmera de um estúdio, não consegue chegar no mesmo nível de áudio. Poxa, não dá. Só que é melhor você ter o conteúdo, né? Do que ficar só com esse negócio, não, vou esperar ter o áudio perfeito, etc. Fica sem o conteúdo. Acostuma aí um pouquinho, mais difícil no começo, meio chato de entender, de ajustar. A gente está tentando fazer o melhor que pode para esse tratamento aqui dar certo, mas realmente não chega nem perto da qualidade que a gente grava ali, com toda a estrutura de estúdio e tal. Mas só por esses dias, já volta ao normal, tá bom? Beijão pra vocês. Se tiver aí por Roma, quiser me chamar lá no Instagram, @RaulSena, né? Me chama aí pra gente dar um rolê, né? Sair, tô conhecendo os alunos, sempre bacana que a gente conhecer o pessoal aqui em Roma, tá bom? Belíssima cidade. Se vocês quiserem, até faço um vídeo que eu nunca fiz aqui, tipo um vlog, um dia em Roma. Comenta aí se você quer que eu faça. Palhaçada, né? Não vou fazer isso não.